Oi, gente! Hoje eu trouxe a Júlia, minha grande amiga e fonoaudióloga, para conversar com a gente sobre teleatendimento. Eu convidei a Júlia porque ela teve bastante vivência nesse último ano, né, de pandemia, nessa modalidade de atendimento. Então, eu queria te agradecer, Júlia, por ter vindo e aceitado o meu convite para a gente fazer essa conversa, que eu acho que vai ser muito legal e bastante rica sobre esse assunto. Vai, vai sim. Obrigada pelo convite. Estou achando o máximo a gente conversar assim com tão distantes fisicamente, mas com o vídeo dando essa possibilidade da gente conseguir trocar, né, conversar, bater um papo legal sobre esse período difícil que a gente está vivendo, né? E o Uhum. susto que foi iniciar esse teleatendimento sem uma outra opção, né? Que a gente não teve outra maneira de fazer os atendimentos no ano passado, até se adaptar e entender como as coisas estavam acontecendo. Eu acho que É, esse assunto já vinha sendo discutido, né, sobre a possibilidade, novas possibilidades de atendimento, né, com o avanço da tecnologia e tudo mais. Mas eu acredito que muitos profissionais ainda ficassem, de repente, até nem pensando nessa possibilidade, né? Ou pelo menos tão cedo, sim, né? Eu imagino que deve ter sido um susto para todo mundo essa mudança repentina. sim. Até então eu nunca havia pensado na possibilidade de fonoterapia à distância, por meio remoto, e, e de uma hora para outra a gente teve que conseguir articular um trabalho, né, nessa forma que a gente não imaginava como. Uhum. Principalmente eu acho que porque eu venho da área de reabilitação neurológica, né, e trabalhar com casos que às vezes são complicados de entender a dinâmica familiar e entender como é a forma certa de orientar no presencial, e daí passar isso tudo para o remoto, né, de não estar com uma equipe junto, conseguindo trocar em tempo real às vezes, né, tendo que ouvir angústias, ouvir quais eram as demandas de uma família e não ser sincrônico toda essa relação, né? Ter que esperar, às vezes, o tempo do outro profissional poder te responder, né? O tempo daquela família de conseguir te receber e organizar a nossa agenda dentro de um horário de trabalho, porque apesar de a gente ter flexibilizado durante o longo do dia esses contatos, a gente não pode esquecer que a gente tem um horário de trabalho, né? E tem que tentar organizar a rotina fora isso também. Então, Uhum. foi um desafio em todos os sentidos, assim, né? No Uhum. contato com a família, no contato com a equipe, na organização da vida e tentar fazer a família entender de forma remota, né? E Foi um desafio, toda a questão da pandemia que envolveu, né? É, sim, toda a todo mundo situação, abalado emocionalmente e ainda precisando ter esse olhar, né, para os seus pacientes, para suas famílias, para não deixarem de receber esses atendimentos que também são muito importantes, né? sim, sim. E entender que a nossa carga podia tá difícil, podia estar em fase de adaptação, e entender que, no meu caso, crianças com deficiência ou atraso de desenvolvimento, às vezes tem uma demanda muito maior ainda para aquela família que está do outro lado, né? Então, Uhum, conseguir ter a empatia de que vamos resolver aquele objetivo, vamos trabalhar essas questões, mas entendendo os nossos próprios limites e os limites dos outros, né? uhum, com Eu acho certeza. que foram assuntos que a gente tinha que discutir sempre em equipe, para a gente não cair no automático. Uhum. E aí, tu falou bastante de equipe, né? Porque isso faz muito parte da tua realidade, né? Esse atendimento multiprofissional. De repente, tu poder nos contar como que é o teu trabalho, assim, porque tu teve as duas experiências, né? De trabalhar ali com os teus pacientes, talvez não com tanta equipe junto, não sei se os teus atendimentos domiciliares, né? Se tu trabalha em equipe, e, Uhum, o formato de equipe interdisciplinar, que é o que vocês já faziam presencialmente, né? Como é que foi para uhum. vocês essa adaptação com a equipe, assim, com a família? Foram dois formatos bem distintos, com algumas características em comum, mas se tentar avaliar de longe, foram muito diferentes. Porque como eu trabalho num órgão público do Estado, num programa de estimulação precoce, então é um programa, nesse programa tem uma abordagem interdisciplinar, né?
nós atendemos às vezes juntos, é uma equipe que tem contato com todas as áreas, então eu sou fono, trabalho com físio, trabalho com professor de educação física, trabalho com psicólogo, com TO, né? Então tem uma equipe, né, que me ajuda, que me dá um suporte, que está todo mundo junto ali, né, discutindo aquele caso, e também faço atendimento domiciliar, que apesar de envolver também outros profissionais, a gente não se encontra, a gente não se esbarra como a gente se esbarra no programa. Então, são formatos diferentes, são vivências profissionais muito diferentes. E eu acho que essas vivências é que fizeram o atendimento ser tão diferente nesses dois formatos, no privado e no público, né? Ou no programa e no ambulatorial, no atendimento individual. Uma coisa que eu percebi é que no público, por exemplo, a gente já partiu para conseguir iniciar, estruturar alguma coisa, a gente partiu de um estudo de caso, né? Então, vou falar, por exemplo, aqui de uma família que eu não conhecia. O paciente estava ingressando no programa quando começou a pandemia. Então, eu nem cheguei a conhecer a família, né? O que eu tinha? Eu tinha um prontuário, e só. O prontuário me dava as informações de história pregressa, história de nascimento, de quantas pessoas moravam naquela casa e o diagnóstico e idade da criança. Era aquilo que eu tinha. Tinha que trabalhar com papel, né? Só que eu não conhecia a dinâmica, eu não entendia quem era aquela criança para aquela família naquele momento, né? Eu não entendia as dificuldades ou o que eles já sabiam sobre aquele caso. Uhum. Então, a gente teve que fazer um estudo de caso. E nesse programa sempre tem essa criança, essa família sempre é acolhida por um profissional. Então, o máximo que a gente tinha era o histórico desse acolhimento. O serviço social e a psicologia conheciam um pouco da entrevista inicial que fizeram com aquela família, né? Então, a partir disso, a gente conseguir analisar o diagnóstico, tentar definir mais ou menos o que se espera daquele diagnóstico, para tentar conversar com a mãe e falar, o profissional responsável por falar com essa família vai ser tal. Por que isso? Porque como a gente está num programa que, às vezes, a criança é atendida por 5, 6 profissionais diferentes, e a rotina da família já estava muito mais intensa, porque a escola também parou, porque os pais estavam, às vezes, continuaram trabalhando durante a pandemia, né? Nesse caso específico, por exemplo, o pai da criança trabalhava no supermercado. O supermercado não parou, mas a mãe se viu em casa com as 2 crianças, sem escola, sem processo de reabilitação, porque ela estava confiante de que já ia iniciar, e ela se viu tendo que organizar toda essa demanda e ainda fazer a terapia online. Né? Então, o que a gente organizou? A gente organizou que uma pessoa ia entrar em contato com a família, depois desse estudo de caso, depois de delineados os objetivos em estudo de caso em equipe multi, um profissional ia entrar em contato com essa família e passar as orientações, sugestões de atividade a partir do estudo de caso. Uhum. Então, mas apesar da gente ter estudado o caso, ninguém conhecia a família. Então, o primeiro contato teve que dizer, olha, eu sou tal pessoa, né? No quadro da criança, e o que a gente tem de registro é assim, mas como ele funciona? Como, né? O que ele apresenta? Quais são tuas queixas? O que tu queres de objetivo, né, para terapia? Isso tudo online, isso tudo sem a gente ver e colocar a mão na criança, né? Uhum. Eu sempre entendo que o primeiro atendimento e o processo de avaliação é muito mais difícil do que o resto, porque a gente tem que ver e conseguir priorizar o que tem para fazer naquele caso, né? Imagina por vídeo, né? Que a gente não estava ali vendo a criança realmente, a gente contava com dias de conexão de internet que não estava tão bom, a gente não conseguia ver claramente, ou não conseguia nem ouvir claramente o que aquela pessoa estava falando, então tinha tudo para dar errado. O primeiro pensamento foi, não vai funcionar. Né? Especificamente esse caso que eu quero trazer era um caso de uma criança com paralisia cerebral, GMFM nível 5, então ele era uma criança bem comprometida, disfágica, com alteração motora importante, né? De uma mãe que não sabia lidar com uma criança com paralisia cerebral. Ela lidava por instinto conforme o que a criança ia apresentando. Mas o que ela fazia, o que aquilo ia acarretar, ou o que ela precisava fazer para estimular tal coisa, ela não sabia. Uhum. E eu também não conhecia a criança. Então, a gente teve que, nesse caso, fazer um vídeo no mesmo momento. No entanto, isso não aconteceu com todas as crianças, porque a criança não tinha disponibilidade, ou porque não entendia o processo de estar numa tela e falar com a outra, né? Porque a gente está falando de vários diagnósticos e várias
características cognitivas e comportamentais, né? Uhum. Então, tudo isso interferiu durante o atendimento. Nesse caso em específico que eu quero citar, porque eu quero falar da evolução dele, funcionou de eu falar com a mãe no mesmo momento, né, falar por vídeo mesmo, ver a criança e estar com a mãe e intervir de alguma maneira no mesmo momento. Uhum. Como, por exemplo, essa criança precisava de alteração de consistência alimentar, então tive que apresentar o espessante, então eu tinha uma lata, o serviço social do lugar que eu trabalho levou uma lata de espessante para essa família, porque não tinha condição financeira de comprar, então ela estava lá com a lata que recebeu e eu com uma lata em casa e a gente espessando a água para falar qual era a consistência que precisava e qual era a forma mais adequada de ofertar para aquela criança. Tudo por Então, vídeo. nesse momento, tudo por vídeo. Então, nesse primeiro momento, precisou ser sincrônico, precisou ser junto, né? E funcionou. Ela entendeu a consistência, ela conseguiu ver o nível de conforto da criança, funcionou super bem. A partir dali, eram algumas orientações que não tinham como ser feitas juntas. Então, a gente acionou a nutricionista da casa também. Então, olha a importância, olha a equipe que está envolvida nisso, né? E a importância de ter o contato, de a gente conseguir conversar sobre aquilo e afinar, para que eu, enquanto fonoaudióloga, conseguisse aprender também dessas outras áreas e conseguir passar para a família. Né? Então, se tinha que estar muito afinado entre a equipe, para que eu conseguisse falar e falar o que tinha que ser falado, né? Porque eu não posso me apropriar de todas as áreas sem ter uma orientação, não me aproprio, né? Mas a gente vai pegando um pouquinho de cada área para conseguir orientar a família. Então, eu precisava ser orientada. A importância da comunicação ser muito assertiva, né? Para poder Isso. A família receber as orientações corretas. Sim. E ao mesmo tempo que eu receber uma informação, eu passar e registrar essa informação para a avaliação do outro profissional também. Uhum. Né? Porque a forma com que eu conseguia registrar, muito provavelmente, era a forma com que eu conseguia passar. Então, o outro profissional conseguia ver os meus registros, a gente conversava também, e me dizia, é isso mesmo, é dessa forma que tinha que orientar, dessa forma que tinha que acontecer, né? Por exemplo, posicionamento também. O fisioterapeuta deu orientações de posicionamento durante o sono, ou uso de órtese, por exemplo, né? A gente conversou sobre o melhor posicionamento durante a alimentação, então tudo muito conjunto, né? Tudo precisando desse contato íntimo entre outros profissionais para a orientação chegar clara para a família, né? Uhum. Então, até agora do que a gente falou, o que eu vejo muito importante, assim, é muito importante o comprometimento e a participação da família. A família entendeu o porquê daquele meu objetivo, e isso me ficou mais claro ainda nesse período de remoto. Porque, por mais que durante o atendimento presencial eu chamasse pela família, orientasse a família, quisesse a participação dela, muitas vezes ela estava ali por estar. Mas o processo dos porquês, dos objetivos, ela não se envolvia, porque ela estava ali de telespectadora, né? Ela estava me observando atender e entendendo mais ou menos o que eu estava fazendo. Agora, quando a família virou a mão do terapeuta, a família virou a terapeuta de naquele mediação, momento, né? instrumento de mediação, isso mesmo. A família tinha que entender o porquê. Apesar de que a gente vai polindo, né? Informações técnicas não fazem sentido para uma família, porque aquela família é uma família, não são terapeutas. Eles estão ferramentas, mas eles não são terapeutas. E isso é outra coisa muito importante de se lembrar nesse processo, né? Uhum. Mas muito importante é que eles tenham claros os objetivos e os porquês. Por que eles estão fazendo aquilo, né? Se eu fizer isso, eu chego nesse ponto aqui. Né? Ter muito claro isso. Eu acho que em tudo na vida que a gente vai fazer, a gente faz quando a gente compreende por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, a mesma coisa, assim, se tu vai passar uma orientação para uma família, se ela não entende por que ela tem que fazer aquilo, ela não vai aderir tanto, né? Não vai ser com constância. Isso. E assim, às vezes a gente não mede a importância dessa compreensão do quanto aquilo é levado a sério. Mas a nossa terapia normalmente tem o quê? 1 hora. O restante das horas do dia, a criança está vivendo. Então, se a gente não souber explicar como transferir aquilo que a gente fez na terapia para a vida, se a gente não conseguir
mostrar isso, e muitas vezes a dificuldade está no terapeuta e não só da família, né? Tem que ser clara essa comunicação, não vai fazer sentido para eles, eles não vão transferir mesmo, estão fazendo de conta que estão tratando. Eu entrego ela ali por 1 hora, é feito uma coisa que eu nem sei direito o que é, e aquilo não se repete, aquilo não se transfere. Né? Isso a gente já consegue ver muito mesmo no presencial. Mas no remoto, com a família de ferramenta, isso se intensificou. E tu achas que essa percepção também aconteceu com a família, no caso? Com certeza. De perceber a importância? Com certeza. Com certeza, porque a gente indagou a família a dizer qual o teu objetivo, o que mais faz sentido nesse momento, o que mais é difícil para ti, o que mais vai ser tranquilo. Então, a gente levou a família a pensar também. Eu acho que foi uma transformação mútua, assim, dos profissionais de acreditar que aquilo ia funcionar, né? E da família de, vou ter que tomar minha parte aqui, porque não sei quando isso vai acabar, né? Então, isso foi um ponto muito positivo. E tu vê, em pouquinho tempo de conversa, a gente já conseguiu falar da super importância da família e da super importância de uma equipe afinada, né? Sim. Até então, nada diferente do presencial, mas intensificou as descobertas, assim, mudou o cenário, né? Vocês tiveram que adaptar não só a forma de orientar, mas também os recursos que vocês utilizaram para poder fazer essa orientação, porque, né, vocês não vão passar uma orientação só por escrita, com tópicos, vocês precisaram mostrar aquilo para que a família pudesse fazer de novo, e a família também teve que mostrar para vocês como estava acontecendo, né, no dia a dia dela. E esse negócio de tu falar assim, de perguntar para a família o que é mais importante daquilo ali, porque aquela criança, aquele paciente sendo atendido, ele tem um mundo de coisas a serem feitas, né? É uma vida integral, né? É um atendimento integrado, então é preciso realmente ouvir da família qual é a prioridade dela naquele momento, principalmente naquele momento que estava acontecendo, né? Com todas as barreiras que todo mundo estava vivenciando. Então, é bem importante isso de ter essa escuta e poder os profissionais, né, essa comunicação de toda a equipe para poder saber o que priorizar, né, naquele momento. Sim, sim. E há uma reflexão da própria família, né, que muitas vezes chegava ao atendimento porque o médico mandou. Por que tu tá na fono? Porque ele tem um probleminha e o médico encaminhou para fono, né? E nesse momento a gente precisou levar a família a uma reflexão, né? Por que ela tá nesse atendimento? O que eu quero, né? Mesmo num caso de programa sendo um programa, mesmo não sendo direcionado exclusivamente à fonoaudiologia, que eu tenho mais propriedade para falar, né? Porque mesmo que a equipe tivesse em algum momento entendido que eu, enquanto fonoaudióloga, seria a melhor forma de comunicação entre equipe e família, a gente tinha que ouvir se realmente era uma questão fonoaudiológica o maior interesse da família. Teve casos que a gente precisou trocar de intermediador, né? Tá fazendo mais sentido para a família agora ouvir um físio, então eu não vou fazer o contato, vamos trocar de novo. Fica com o físio e eu fico aqui na retaguarda, dando as minhas considerações ao objetivo terapêutico, né? Aconteceu isso também. Mas, assim, riquíssimo a participação da família. A família entender quem é ela nesse processo, né? E uma coisa bem importante também, às vezes a família optava por não participar do atendimento. Levava, entregava para o terapeuta e depois a gente só conversava o que tinha sido trabalhado. E a família não fazia ideia da dificuldade que era trabalhar determinada área. E daí a família passou a fazer, né? Porque ela teve que ser o intermédio, né? Nossa, deixar ele sentado por 15 minutos é uma dificuldade terrível, lógico. A criança está muito mais à vontade com a mãe, em casa, quer fazer outras coisas, não queria estar na terapia na maior parte das vezes, né? E fazer a criança ficar sentada por 15 minutos que fosse, ela começou a perceber essas dificuldades, ainda mais sem escola, né? E eu acho que isso também traz essa reflexão da própria família sobre o tempo dela ver algum resultado na terapia, né? De ela entender que às vezes o processo é longo mesmo e que, né, que a gente precisa ter paciência e esperar e ir fazendo o que deve ser feito e o que a gente pode, o que é possível ser feito para que a gente consiga ver os resultados, né? Acredito que isso também tenha sido algo que as famílias podem ter
vivenciado mesmo, né? Sim, Foi sim. um E de aprendizado, feedback, né? o feedback que a gente recebeu, assim, enquanto equipe, foi bem nesse sentido, assim, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? Ou, eu percebi evolução, em alguns casos de paciente físico, por exemplo. Eu percebi a minha evolução na hora de posturar uma criança durante a alimentação, eu consigo... As fotos que eu te enviava no começo estão muito ruins, olha só como eu fazia isso, sabe? E isso também é muito legal, a construção que se deu, a pessoa foi percebendo as diferenças que foi causando na vida da criança, né? Mesmo com muito pouco. Se sentiram bem em dar conta da situação, estavam cansadas, estavam se sentindo muito desafiadas, sim, com certeza, mas elas viram que funcionou, que deu por aquele tempo que foi necessário, foi muito válido, né? É Imagina legal. se tivesse ficado... É Pode falar. legal que, assim, às vezes a gente fala do progresso do paciente, progresso da criança, mas tu mencionou uma coisa bem importante, que é o progresso da dinâmica da família, de como ela conseguiu se adaptar a uma nova rotina, porque às vezes o que precisa ser feito é uma adaptação da rotina, né? E esse aí já reflete um resultado positivo terapêutico, né? Com certeza. E pensando agora um pouquinho, saindo um pouco dessa equipe multi, desse programa, indo ao atendimento domiciliar, particular e sozinha, né? Que eu não tinha uma equipe ali para pedir socorro, caso precisasse ou para discutir, né? Que No faz uma remoto falta. faz muita falta, principalmente depois que a gente é bichinho criado de uma equipe multi, né? Porque quando a gente está, por exemplo, eu tô vai fazer 10 anos que eu estou trabalhando numa equipe multi, né? Uhum. Então, depois que tu tá acostumado com essa dinâmica, tu partir para uma coisa que não tem nada a ver, não que não tenha nada a ver, mas que é um outro formato, porque tu tá sozinha, tu tá numa sala que tu não divide com mais ninguém, né? Tu não tem prontamente alguém para chamar aqui, olha só, tô mexendo aqui, tá, tô tentando fazer estímulo intraoral e não tô conseguindo posicionamento de pé, chama TO. Não é assim, né? O máximo é uma foto que eu posso enviar para daqui a pouco conversar com a TO e daí fazer os testes necessários no próximo atendimento. É muito diferente, né? Imagina, então, tu vê todas essas necessidades posturais, de comportamento, de toque em estrutura específica por vídeo, sem tu poder fazer, né? E foi o que aconteceu com o meu caso no particular. Eu não estava com a criança no colo, mas eu estava o pai ou a mãe, que nessa família eles se dividiram bem, para eu mostrar em mim e numa boneca o que tinha que ser feito com a criança ali para ela entender. Tens a boneca aí para mostrar? Depois eu posso Depois pega para. procurar ela ali. Tem a Começando pela boneca e tem o pré adaptação, né? Adaptação do e recurso. tem o período pré-boneca, porque na primeira semana eu não tinha a boneca articulada que eu queria, e eu peguei um travesseiro de corpo, vesti um travesseiro de corpo, posicionei como uma criança e tentei orientar a família por aquilo ali. Funcionou, Olha. mas as fotos da Beatriz, né? E, nesse caso, a família já sabia como era o atendimento, não que ela entendesse o que eu estava fazendo, porque por mais que eu tivesse explicado durante o atendimento remoto, eu percebi que não sabia por que eu fazia determinadas coisas, né? E isso serve para apontar uma dificuldade minha de como apresentar meu trabalho para a família, né? De como explicar. Eu gosto sempre de citar uma professora de um curso que eu fiz, que ela sempre disse que a família não tem culpa de não entender do processo terapêutico. A culpa é do terapeuta que não conseguiu tocar aquela família. Maravilhoso. Né? Se aquela família não tem obrigação nenhuma de entender sobre o processo de reabilitação. Eu, enquanto terapeuta, tenho. Estou em crescimento, estou aprendendo, mas eu tenho que saber fazer aquela família entender o que eu quero com aquela criança, né? Ou que o objetivo que a família tem é eu fazendo aqueles manuseios e aquelas práticas, né? Só que a família tem que entender a partir de mim. Testar novas Então, formas de comunicar, né? Novas formas de poder falar sobre isso, aquilo. de tentar se fazer entender. Uhum. Beijo, Tereza. e,
E nesse caso, então, eu pude, aos poucos, mostrando, ó, vamos fazer tal exercício agora, pego a boneca, ou na câmera mostro na minha boca, porque eu atendo basicamente criança com alteração alimentar, né? Então, vai ser mais difícil falar de linguagem, porque é o que eu atendo menos. Mas depois vamos tentar pincelar um pouquinho de linguagem também. Uhum. Eu falava, vamos fazer isso, porque quando dá 3 toques na língua do lado direito, eu quero um pouquinho de mobilidade da língua para aquele lado que eu dei o estímulo. Para que isso é bom? Para na hora da mastigação, a criança conseguir trocar o lado do alimento dentro da boca, por exemplo. Básico, super básico. Isso ela entendeu. Então, ela entendeu como eram os toques, ela entendeu o porquê que ela estava fazendo, e, querendo ou não, na hora que a criança estivesse se alimentando, ela ia observar se, por exemplo, ela está trocando o alimento de um lado para o outro na boca, né? Para ver a resposta, né? Isso, com exemplos práticos. Então, um pouquinho, exercício muito curto, né? Eu conseguia dar várias informações e ensinar a família a observar outras questões que, de repente, não estava observando num momento diferente, né? Então, teve isso, teve o assíncrono, teve orientações que eu conversava com a mãe, passava desenhos, mostrava vídeos, conversava, mas ela aplicava, filmava e me mandava depois. E daí, a partir disso, eu dava orientações. Uhum. Mas também teve essa família que eu fazia o atendimento junto, concomitante, e eu já conseguia ver os resultados e passar um feedback e um registro, mesmo que oral, do que a gente tinha feito e o que a gente ganhou naquele atendimento. Então, teve esses 2 formatos. E os 2 formatos funcionaram no período que foi necessário. E o tempo da sessão assim online, né? Vamos falar do síncrono. Tu achas que mudou alguma coisa? Vocês tiveram que adaptar alguma coisa nesse sentido? Porque daí, no caso da tua vivência específica, era bastante a família junto, né? Ou tu teve alguma situação que era só tu e a criança? Não, sempre a família Sempre junto. a família junto, porque a família era Sempre. a que estava mediando, a que ia fazer as atividades e tudo Isso. mais, né? Isso. Porque o meu público também exigiu que fosse assim. Eu imagino Sim. que se tiver uma criança maior, ou uma criança com questões de linguagem, fala específico, de repente já conseguia organizar esse atendimento de uma forma mais individual com a criança, né? O meu público não tinha como, né? Então eu não vislumbrei essa possibilidade, né? Porque eu vi alguns relatos, né? A minha experiência com isso foi assim, só de observar o que as pessoas estavam falando sobre isso, né? Porque nesse período que tudo começou, eu via que muitas pessoas ficaram preocupadas, não sabia como que isso ia funcionar, e eu via os profissionais uns ajudando os outros, né? Ó, eu fiz assim, funcionou dessa forma, tenta desse jeito. Eu via bastante isso. E aí eu vi acontecer às vezes de tu ter que diminuir um pouco o tempo da sessão, às vezes até de repente dividir em 2 vezes na semana, a criança que era atendida uma vez, né? Vamos dizer, uma vez 50 minutos, dividir esse tempo em 2 vezes 30, 20 minutos, para conseguir atenção, às vezes por essa questão das telas, né? De estar ali muito tempo e às vezes ser difícil de conseguir essa atenção. Mas no teu caso, realmente, teve esse desafio aí, né? Porque a tua atuação é muito com o toque, né? Muito de demonstração ali do posicionamento e tudo mais. Mas assim, sempre com a família presente, né? Geralmente as mães, presente, né? Sim. Assim, ó, o perfil de alguns pacientes da rede, voltando agora para o programa de estimulação precoce, né, da rede pública, eu falo rede pública porque é um programa, né? Então, é um perfil muito diferente de profissional e de trabalho, né? Muitas vezes que o horário que a gente tinha, então a gente tinha que dividir organizar a agenda de vários profissionais para que cada um tivesse reservado aquela 1 hora do dia para falar de determinado paciente. Então, por exemplo, eu tenho 12 pacientes nesse programa e a gente tem 6 dias na semana, com profissionais que às vezes atendem um, mas não atendem o outro. Então, é uma cama de gato organizar o horário para que todos os profissionais conseguissem conversar no mesmo momento. E não necessariamente nesse horário que a gente tinha disponível para conversar, porque assim, o atendimento não substituía a reunião de grupo.
né? Então, independente do horário que acontecia o contato com a família, naquele horário programado, a gente tinha aquelas crianças para sentar na frente do computador e conversar enquanto equipe, né? Então, eram horários, eu que trabalho 6 horas nesse programa, eu trabalhava o dia inteiro, porque, por exemplo, agora eu tenho esses 30 minutos que eu tenho que entrar em contato com a família tal, mas não necessariamente naqueles 30 minutos a família me respondia. Então, às vezes eu mandava mensagem de manhã e ficava conversando com a família o dia inteiro, né? Porque daí uma respondia a mensagem, dava uma orientação, aí ela aplicava, daqui a pouco ela já respondia. E nessa dinâmica, a gente não tinha horário. Era o dia inteiro conversando com as famílias, né? Então, e como tinha uma rotina do lado de lá com várias, às vezes, várias crianças dentro de casa, a família não tinha como ligar uma câmera e ficar 1 hora comigo ouvindo o que eu tinha para falar ou intervir, né? Era no horário delas. Então, por esse motivo também, mesmo com a criança já próximo dos 6 anos, com questões de fala e linguagem, por exemplo, que dariam conta de estar comigo para fazer alguma atividade, a dinâmica familiar e de equipe não deu para fazer dessa forma. Mas aí a gente enviava a atividade enquanto equipe, tem que lembrar sempre disso. Porque às vezes eu posso ter um objetivo para trabalhar com criança 1 hora, mas eu não sou só eu tenho uma equipe toda que também tem várias coisas para entregar para aquela criança, né? Então a gente juntava uma atividade que proporcionasse estímulo de todas as áreas. Então, a gente montava uma atividade, enviava para a família, às vezes ela precisava de mais de um dia para conseguir cumprir, né? E aí ela ia filmando aos poucos e enviando vídeos curtos para a gente. Então, esse formato não possibilitou estar parada com a criança 1 hora, porque nem a equipe e nem a família podia. E no particular foi um pouco diferente, mas também era uma dinâmica diferente, porque era a minha dinâmica, né? Eu não precisava dividir o meu tempo com outro terapeuta. Eu nem sabia qual era o horário do outro terapeuta, a família que organizava aquilo, né? O que para mim foi bem ruim, porque essa falta de contato com os outros profissionais, essa falta de intimidade, que é o que eu tenho no outro programa, faz muita falta, principalmente quando tu tá nessa situação que tu não sabe como as coisas acontecem mesmo, né? E como o meu público também é um público que tem muitos problemas de saúde, que precisam contornar, e precisam de consultas, e precisam de idas ao hospital, então é muito importante que tivesse mais contato entre os profissionais, mas não aconteceu. Nesse primeiro momento, pode ter sido até uma falha minha também, apesar de que eu entendo de que eu busquei, que eu fui atrás, que a gente conversou, não ficou íntimo, não ficou como deveria ter sido, ficou mais difícil. E eu senti muita falta, né? A dificuldade de saber o que o outro fez, o que o outro espera. A gente de vez em quando se encontrava para conversar, mas eu entendo que eu precisava saber o que foi feito naquela sessão. E eu não tinha onde buscar aquela sessão, porque aquele profissional também tinha uma outra agenda, né? E dificultou nossa comunicação. E precisa, assim, quando a gente atende uma criança que é atendida por tantas mãos, que tem tantas ideias e objetivos diferentes, precisa estar íntimo, precisa saber assim, tudo o que aconteceu. Por exemplo, eu trabalho com disfagia, eu preciso saber como é que está a capacidade respiratória na hora da fisiorrespiratória. Né? Eu preciso saber o que eu não posso fazer porque eu vou prejudicar essa é uma outra questão, né? E eu senti bastante dificuldade nisso. E assim, essa construção desse vínculo entre a equipe é muito importante até para centralizar o cuidado, né? Para você conseguir alinhar com a família, né? Eu acho que o cuidado ele fica mais centrado quando tu consegue alinhar junto com a família e a equipe inteira, assim. Porque realmente quando fica muito fragmentado, fica muito mais difícil de fazer dessa forma, né? E aí às vezes fica só na teoria, né? Não fica não é executado na prática. Com certeza. Com certeza. E no programa de estimulação, foi esse cuidado que a gente teve, de ser um profissional de referência, porque é muita informação para a família dar conta, né? Então, se tiver uma observação de cada um numa forma que ela consiga ver com uma única linguagem, fica mais fácil do que cada um falar de um jeito, cada um pedir uma coisa, né? Tem que ter essa sintonia dos terapeutas. E mesmo que seja uma pessoa ali fazendo essa comunicação com a família,
os demais, eles estão dando um suporte, né? Os demais, eles estão Uhum. ali, né, se comunicando com aquele profissional, se ele tiver Sim. qualquer dificuldade, porque a gente não vai saber tudo, não vai ter todas as formas corretas de fazer, então tu vai conseguir ter esse suporte com o outro e de repente melhorar essa comunicação também, né? Então, por mais que vocês Isso. não tenham conseguido fazer esse atendimento por cada profissional, né, de forma síncrona e tal, eu acho que mesmo assim vocês encontraram um formato que conseguiram alinhar, né, o melhor possível, assim, para que a coisa funcionasse, né? Sim. Sim, porque o que a gente tinha era, ou vamos fazer funcionar desse jeito, a gente tem que fazer funcionar dessa forma, ou essa criança vai ficar sem assistência enquanto a pandemia E ninguém durar. sabia E a quanto gente não tempo ia sabia, ser isso, né? e, e ninguém sabia quanto tempo ia ser isso. O que a gente tinha muito claro é, vamos poder voltar mais ou menos quando a gente estiver vacinado, mas cadê a vacina, né? Então a gente não tinha, assim, a gente sabia que para a volta de uma normalidade, a gente teria que seguir um cronograma de fatos, né? E a gente via que o voltar ao atendimento estava lá no final. A gente tinha muitos passos a dar para chegar nesse voltar a atender, né? Uhum. Nesse programa. Então, a gente via que essas coisas não estavam acontecendo e a gente via que ficava cada vez mais distante o voltar a atender. Então, a gente via a importância de manter o contato com essa família. O profissional cansou, família cansou, teve semana que a família não deu mais nem oi, não respondeu, né? E tava a gente lá, oi, como é que tá? Tudo bem se não conseguiram fazer, mas vamos conversar, né? Vamos manter esse vínculo, Sim, vamos manter essa família junto da gente, porque é difícil, sim. Imagina crianças que estavam acostumadas a ir para a escola, às vezes, quase o dia todo, estavam dentro de casa sem poder sair, né? E ainda com um monte de coisa da escola para fazer, um monte de coisa da equipe para até a fazer. escola também foi. Muitas escolas É, foram online também, né? Daí a família precisava ali uh, também estar mediando a parte escolar. sim, sim. Então, muita coisa funcionou, mas muita coisa difícil aconteceu nesse caminho, né? Sim. Inclusive, a escola tem uma coisa importante, a gente mantém contato com a escola, né? A gente, quando eu falo a gente, é a equipe. Uhum. Mas a equipe também tem comunicação com a escola para saber o que estava sendo feito. Se, por exemplo, alguma sugestão de adaptação para aquela criança, né, para aquele aluno da escola que era nosso paciente, pudesse ser feito, e daí a gente já conseguia concluir a nossa parte e a parte da escola com uma atividade só, né, para facilitar a vida da família, né? A gente tentou dessas maneiras também. Então, teve reunião de equipe, teve reunião com a escola, teve reunião com a família, a gente tinha apoio da unidade básica de saúde quando fosse preciso, né? Então, num programa com equipe multi, isso é muito legal, porque tem serviço social, tem psicologia, e a gente consegue abordar todas as áreas que aquela família precisa, né? E muito legal Uma que vocês visão muito conseguiram. diferente. Uma visão muito diferente do privado, né? Do particular domiciliar, principalmente. Mesmo que aquela criança seja atendida também por uma equipe, Porque é também diferente, né? Ah, essas demandas acabam sendo da família, então, muito mais trabalhoso para a família né? Porque se a gente pedia alguma coisa diferente ou buscava alguma coisa diferente, era a família que tinha que dar jeito, né? Por exemplo, eu quero conversar com a Nutri, de repente a Nutri achou melhor fazer uma modificação de tal coisa. A família tinha que correr atrás de todas aquelas adaptações que a Nutri sugeriu, por exemplo, enquanto num programa a gente consegue agilizar e tentar entregar para a família, né? Então uhum. tem que conseguir perceber as diferenças dessas duas formas de atendimento e diluir as necessidades e as demandas para que a família tenha um tempinho também de conseguir fazer as outras coisas que precisa, né? E não só dar conta da reabilitação. Sim. E teve alguma família que não aderiu, que não quis esse formato de assistência? Não teve alguma que não aderiu em nenhum momento? Teve, teve família que nunca respondeu, por exemplo. E Teve vocês família ficaram na que, tentativa o tempo inteiro, assim? Tipo, vocês continuaram sim, tentando sim.
Lógico que quando a gente percebia que ou a família estava muito saturada do contato semanal, ou a família simplesmente não respondia porque não estava afim. E tudo bem, né? A família tem que saber dizer o que é melhor para ela naquele momento, né? A gente leva uma orientação de que as crianças precisam de um olhar terapêutico, mas às vezes não estava rolando. E aí a gente passava mais os contatos, por exemplo, então vamos de repente falar com essa família ou mandar uma orientação a cada 15 dias, uma vez por mês. Pulamos o mês porque não tinha resposta, daqui a pouco a gente voltou de novo. Só que nesse caso, por uma questão ética, ainda mais a gente tinha que registrar todos os contatos. A importância de mostrar que a gente tentou, que a gente estava ali enquanto equipe, né? Porque para depois vai voltar. A gente pensava, bom, vai voltar ao presencial, né? Então, se essa família chegar e falar, mas vocês não me deram suporte, ou eu não tive uma assistência, não, ó, tá aqui todos os registros, tal dia em tal horário, a gente falou contigo, tal dia em tal horário profissional tal, deu tal orientação, deu tal atividade, né? Então, a importância de se registrar. E eu nunca tive dificuldade em registrar eu vou fazer evolução, fazer relatório, eu sempre entendi isso como uma coisa muito importante. No entanto, ou eu estava lá traçando objetivo num caderno, ou eu estava num sistema, numa página, no Word que eu criava para cada paciente, e estava ali, era o meu registro. Se a família pedisse, eu conseguia encaminhar. Ou eu conseguia digitalizar o que eu fiz de objetivos e de estratégias e botar num relatório, por exemplo. Mas eu não tinha um sistema de registro diário de cada contato que eu fazia com a família para estar lá, hora tal, profissional tal, do dia tal, e ter isso muito especificado, né? E durante o atendimento remoto, como a gente não tinha um contato próximo com a equipe, não tava, né, não tinha como encontrar com ela todo dia ou usar o mesmo computador, por exemplo, que estava ali salvo aquele arquivo, a gente sentiu muita dificuldade de ter um sistema online, né? De que eu registro aqui e a outra pessoa já recebe uma notificação, se quiser, já entra e já vê o que foi trabalhado naquela sessão, né? Ou que foi falado com aquela família. Tu acha que esse olhar aí para a importância né, que tu sempre teve essa consciência da importância da documentação ali do paciente, mas tu acha que isso se intensificou também nesse formato online durante a pandemia para essa melhor comunicação entre todos? Com certeza, com certeza. A gente precisou se virar nos 30 e tentar dar um jeito de registrar, né, com o que a gente tinha à disposição, assim, né? Eu usei esse formato também no particular para poder e liberei acesso para que todas as profissionais conseguissem ver o que eu estava evoluindo, né? Mas nem sempre aconteceu o contrário também, então ficou falho. Com certeza daria para melhorar com a adesão de todo mundo, com a educação de todo mundo, a educação no sentido de entender aquilo como importante, né? Como usar aquilo como uma rotina. De criação de um novo hábito, né? Isso. Porque todo mundo entende como importante, mas dar o primeiro passo é sempre mais difícil do que manter depois o que já se faz. Né? Então, de repente, começar a usar uma forma de registro é difícil. É difícil porque é um hábito. Tu tem que sentar ali naquele momento, abrir aquele programa, fazer aquela evolução. Mas depois que tu sempre faz aquilo, pronto, acostumou, não é mais uma dificuldade, né? Também não precisa ser na hora, tu pode deixar para fazer tudo no final de um dia, né? Conforme E o tu vai ritmo de trabalho. percebendo a importância dele, não é no momento que tu tá registrando, é no momento que tu precisa daquele registro, né? Tanto para se comunicar com o outro, ou quanto para, por exemplo, para a família poder rever aquilo que foi passado para ela, porque às vezes é muita informação verbal, e aí parece assim, não, eu já falei isso, já dei esses detalhes para a família, e às vezes a família, ok, entendi, mas aquilo pode ter passado despercebido por ela, porque é muita informação, ainda mais para a família que para ela não é óbvio as coisas que ela escuta, né? Então, ela poder rever aqueles registros ou as orientações, né, de uma forma organizada, eu acho que quando tu vê isso acontecendo, né, esse movimento acontecendo, tu vai ver por que é tão importante mesmo, né?
tu poder documentar, Sim, né, tudo isso. Ou às sim, vezes, sim. assim, a família acha que não tá tendo resultado, mas daí se tu for olhar lá, né, no histórico dela, ó, a paciente não tá comparecendo tanto, né, não tá tão presente na terapia e isso pode indicar alguma por que aquilo não tá acontecendo, né, porque não tá sendo tão assertivo como ela espera. Sim, sim, sim. E outra coisa é, a gente vive tão cheia de horários e uma rotina agitada que não bate a agenda com os outros profissionais às vezes, e não é possível fazer uma reunião, fazer uma chamada de vídeo tão prontamente. E se tiver um registro de todo mundo ali, às vezes a dúvida pode ser sanada, né? Uhum. Alguém já escreveu que viu, que observou tal coisa, né? Então fica mais fácil quando tem um registro de todo mundo e tu consegue acompanhar não só o que tu faz de atendimento, mas o que aquela criança está fazendo, né? Uhum. Porque é muito diferente eu quero mostrar o que eu faço para aquela criança. Não, é o que aquela criança está fazendo, Aham. né? A gente tem muito isso, mas eu vou mostrar a minha atividade. Não, é o que aquela criança foi capaz de fazer a partir daquele objetivo, né? E não o Aham. que eu estou fazendo de atividade. Que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? Ninguém está avaliando profissional, né? A gente quer saber, enquanto equipe, o que aquela criança rendeu daquela proposta, Exatamente. né? Como que aconteceu a partir da criança, não a partir do profissional, né? E aí, a partir Sim, do sim, profissional, a gente aprende com ele alguma coisa que ele está fazendo que tu podes até incluir na tua terapia, né? No teu atendimento. sim, sim, E isso é ser sim. E no caso alinhado, dos né? físicos, no caso das crianças com dificuldade motora, é o não fazer o que pode prejudicar também, né? Por exemplo, o jeito que eu estou sentando a criança agora não é legal. Então, eu Uhum. já sei que na posição tal ela fica melhor e eu consigo o que eu quero, por exemplo, né? Que já está lá registrado, às vezes eu não consegui conversar com o profissional, está lá tudo escrito. É muito importante que a gente tenha essa evolução bem feita, registrada, até por uma questão legal, né? Até por segurança. Sim. Né? Por exemplo, atendi uma criança e depois daquele meu atendimento, a criança convulsionou, por exemplo. O que eu fiz ali que pode ter desencadeado, ou eu não fiz nada que desencadeou, foi uma outra situação, por exemplo, né? Uhum. Registrei todas as minhas atividades e encerrei dizendo que não houve intercorrências. A criança ficou bem e eu fui embora. Aconteceu alguma coisa depois que eu fui embora? Por exemplo, eu fiz tudo, ela ficou bem, teve uma convulsão. Semana que vem, fiz tudo, ficou bem, ela teve uma convulsão. Será que o que eu fiz ali, alguma atividade se repetiu e aquilo foi um estímulo para que ela tenha aquela convulsão? Então eu tenho um registro e não faço mais aquilo. Ou vamos fazer Uhum. um teste. Não, eu fiz tudo, não foi, a minha terapia não foi a causa dessa situação, né? Até por Uhum. uma questão legal e de segurança, né? Então, não é que é bom registrar. O nosso conselho exige o registro, né? Sim. Então, hoje não é mais assim, eu quero registrar ou não, vou mudar ou não minha forma de registro, né? Eu acho que a pandemia e o distanciamento social veio mostrar que precisa ser uma coisa agilizada. Eu sou a dona do papelzinho, adoro, mas eu percebi que preciso mudar, né? Uhum. Que preciso aceitar que o mundo está mais tecnológico e digital, né? Uhum. E isso também para as terapias, porque eu tinha bastante resistência. Eu acho que criança hoje em dia é exposta há muito tempo já à tela, a jogos que não são concretos, né? Tudo digital, e eu tinha muito receio em fazer um atendimento com uma tela, com um tablet, com alguma coisa assim, né? Hoje eu ainda tenho esse receio, porque eu ainda acho que as crianças ficam muito tempo nas telas. Uhum. Mas em algumas situações é o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um recurso tecnológico para conseguir fazer o que a criança precisa, né? Resolver aquela situação. Sim, principalmente nesse novo normal aí, né? Isso precisou É, ser incorporado dentro dos atendimentos, né? As crianças receberam muitos atendimentos via tela e com atividades também no computador. Mas é aquela coisa também, né? De você conseguir conscientizar a família de que aquilo ali naquele momento era importante, mas que ele precisava talvez de um limite nos outros horários, né?
conseguir equilibrar isso também para poder fazer com que seja algo positivo, né? E não negativo para a criança. Sim. Sim. Mas eu acho que tu trouxe bastante coisas assim que foram pontos positivos também, né? Eu não digo que a pandemia trouxe coisas positivas, né? Não é essa questão, mas o formato online, ele trouxe esses pontos, assim, que mais conscientização, mais protagonismo da família, né? Mais envolvimento durante todo esse processo, mais envolvimento da equipe, a importância do desenvolvimento da equipe, né? Mesmo quando ele não aconteceu, acho que mostra isso, né? Principalmente quem vivencia as duas formas, como tu conseguiu ver ainda mais, assim, né? As barreiras que acontecem quando o envolvimento da equipe não acontece, né? Assim, eu não consigo entender que a pandemia trouxe alguma coisa boa. Eu acho que a pandemia só trouxe coisa ruim, né? Não consigo ver nada positivo nessa catástrofe toda que está acontecendo no mundo todo e de uma forma tão intensa no Brasil, né? Tudo eu vejo como uma coisa ruim. No entanto, conseguimos superar algumas necessidades que a gente tinha que continuar superando, né? A gente teve que dar jeito, de alguma forma, mais possível que a gente conseguisse, né? Para não ficar pior ainda a situação. Para não piorar ainda a situação, né? Então, eu acho que foi possível, conseguir, enquanto profissional, alcançar alguns objetivos propostos, mesmo que esse objetivo proposto fosse de manutenção, né? Porque na reabilitação neurológica, o grande objetivo pode ser manter o paciente da maneira que ele está, pode ser que ele não evolua, mas é importante ele não regredir, né? Então, eu acredito que, com o que a gente tinha de mais possível, conseguimos, né? E os pontos positivos de ver que conseguimos foi conseguir valorizar ainda mais a comunicação de equipe. Sem uma equipe não funciona, né? Mesmo que em alguns casos aos trancos e barrancos, tinha que ter um olhar multiprofissional ali para que a coisa funcionasse, né? A participação da família, o envolvimento da família, a responsabilização da família daquele sujeito, né? Daquela criança que estava ali e que precisava daqueles cuidados. Então, a gente percebeu que, se não houver uma participação da família, uma transferência de ensinamentos e habilidades, a terapia não serve para nada. Então, a gente percebeu que o envolvimento da família e a transferência é o que faz sentido, não é a minha mão por uma hora, né? É a transferência daquelas habilidades. No entanto, apesar de que por um período funcionou para alguns casos, principalmente os casos de alteração motora, comprometimento motor, tem que realmente ser por um tempo, né? Tem que ser por um tempo e tem que ter uma reavaliação ainda mais intensa e torcer para que tudo logo consiga voltar ao presencial, porque existem casos que funcionam por um período muito curto. Eles precisam de uma mão de terapeuta, né? E eu acredito que tenha casos que não existem, que não funcionem também, né? Eu acho que, assim, vamos pensar, vamos suprir o terapeuta precisa se ausentar, a família precisou viajar, nem que seja só o vínculo, a gente tem como manter, né, no meio, na forma digital. Nem que seja uma escuta, olha, está acontecendo tal coisa, vamos pensar numa proposta para manter o que a gente já tem. Por um período, acredito que funcione e deve ser mantido, né? Não deve ter um afastamento por um período prolongado. Sim. Mas, em alguns casos, precisa do contato social e precisa da mão do terapeuta, porque tem que sempre deixar muito claro que, apesar de funcionar, a família não é terapeuta. Família é família. Mãe é mãe, né? O pai é o pai. Ele tem que entender de algumas necessidades daquela criança, mas ela não pode ser vista como terapeuta, né? Ela tem que continuar vendo o seu filho como um filho, né? E que funciona para algumas situações, mas que a gente não pode, ao mesmo tempo que a gente convida e impõe para aquela família que ela esteja no processo de reabilitação,
ela não pode nunca deixar de ser mãe, não pode nunca deixar de ser uma família, né? Porque daí isso interfere em outras questões. A gente não pode olhar só para uma questão, no meu caso, fonoaudiológica, por exemplo, Sim. né? Tem que entender que existe toda uma situação familiar, uma dinâmica, uma subjetividade, né? Outras questões que precisam sempre estar ali juntas e bem ouvidas e muito bem observadas, né? Uhum. Então, funciona, por um tempo funciona, se tiver que voltar a esse formato, vamos lá, já ganhamos um pouquinho de experiência, vamos aprender um pouco mais, Já aprenderam bastante coisa? mas mas a reabilitação é de humanas, e humanas a gente tem que estar ali, ó, tem que ter toque. Não existe Presente. terapia à distância por muito tempo, né? Assim como eu acredito que não existe uma formação de um profissional online por sempre, a formação toda online, né? Precisa ter aquele contato, não substitui. Eu acho que a terapia não substitui o contato com o terapeuta e o distanciamento de pai e terapeuta também, né? Existe, vamos fazer acontecer juntos por um período. Depois vamos cada um ganhar o seu lugar ali, porque isso também é muito importante. Uhum. E como tu vê isso daqui para frente, assim, mesmo depois, né, da pandemia passar e a normalidade voltar, né, com os atendimentos presenciais, tu vê essa possibilidade de um atendimento online ou de repente uma modalidade híbrida? Eu entendo que sim, que existe a possibilidade de fazer híbrido, de fazer por um tempo remoto, mas eu defendo que nessas condições é importante que o atendimento seja presencial. Ele veio, acredito que mais para somar, assim, nesses casos, nessas situações pontuais, de repente, por algum período não estar presente, você conseguir seguir acompanhando aquela criança, acompanhando a família e prestando assistência, né? Sim, eu entendo que manter essa comunicação, mesmo que remota, ela é importante até para a manutenção de vínculo, né? Porque se por um tempo um pouco maior, por exemplo, precisa cancelar tanto da parte do terapeuta quanto da parte do paciente, manter esse contato é uma forma de manter o vínculo também, né? Que nas nossas crianças às vezes é tão difícil de conseguir, né? E daí, às vezes, um período muito curto de afastamento, se perde o vínculo necessário para o sucesso da terapia. Então, eu defendo sim que dá para manter, mas que se priorize sempre o atendimento presencial. Uhum. Então eu quero te agradecer. Eu adorei essa conversa, adorei nosso bate-papo. Acho que essas trocas ajudam muito quem já passou por essa experiência ou quem está passando pela experiência agora. E eu acho que contribui muito para esse aprendizado, né? Porque realmente isso tudo foi um aprendizado de ambas as partes, né? De terapeutas, de família, de pacientes. Então, foi muito legal esse bate-papo. Obrigada, Julia, por participar. Que, que bom, eu também adorei. Que a gente possa contribuir um pouquinho, né, em ver um novo formato e ver umas possibilidades de reinventar, né? Ver flores em meio ao caos. Eu acho que isso é o que a gente deve buscar, né? Sempre vislumbrar uma possibilidade um pouco melhor dentro das possibilidades que a gente tem no momento. Com certeza. Muito Adorei essa tua obrigada. frase final. E até o próximo. Até a próxima, então. Obrigada. Que venham muitas mais. Beijo. Beijo.